Pode ir. Om Ajnanatimirandhasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukhaṁ karoti vācalam pangulanghayate girim Jādikripatamaham vande Shri Guru Dinataram Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskritam Narochaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Tirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 12. Kankhanta karmanam siddhim yajanta iha devata Kshipram hi manusya loke siddhir bhavati karmaja. Aqueles que desejam os frutos de suas atividades neste mundo adoram os semideuses, pois os resultados de seus trabalhos fruitivos são rapidamente obtidos assim. Bhavanuvada. Entre as pessoas a quem eu recíproco, aqueles que desejam desfrute material abandonam o caminho da devoção a mim, para seguir o caminho do karma, no qual se obtém frutos rapidamente. Para explicar este ponto, Sri Bhagavan recita este verso começando com a palavra Kankasanta. A palavra Karmadya significa nascido do karma e se refere a perfeições tais quais a obtenção dos planetas celestiais. Prakrashika Vritti. Existem 3 tipos de karma. 1. Nitya, diário ou prescrito. 2. Naimitika, ocasional. E 3. Kamya, com desejo fruitivo. As ações prescritas nos Vedas como Sandhya, recitação de orações nas 3 junções do dia, é obrigatória. São deveres religiosos diários, ou Nitya Karma. Atividades como oferecer oblações aos ancestrais são conhecidas como deveres ocasionais, Naimitika Karma, e as ações executadas com o desejo por seus frutos são chamadas de Kamya Karma, ou Sakama. Kamya Karma é superior a ambos. Abster-se dos deveres prescritos, a karma, e a execução de ações proibidas, ou pecaminosas, vikarma. Bhagavad Gita 7.20. Aqueles que desejam os frutos de suas ações abandonam a adoração a Bhagavan Shri Vasudeva para adorar os diferentes semideuses. Srimad Bhagavad Gita 7.22. Através dos arranjos de Bhagavan, eles recebem seus desejosos resultados dos semideuses. Aqueles que, pela associação de devotos puros, compreendem a insignificância do karma e seus frutos, adotam o caminho de Nirguna Bhakti. Tá vendo?
aquele que, pela associação de devotos puros, compreendem a insignificância do karma e seus frutos. Esses adotam o caminho de Bhakti. Nirguna Bhakti significa Bhakti exclusivo, sem mistura. Aqueles que compreendem a insignificância de karma e seus frutos. Só esses adotam o caminho de Bhakti. Enquanto alguém tiver desejo mundano, ele não pode adotar o caminho de Bhakti. Ele vai adotar o caminho de karma, igual falou aqui. Eles vão abandonar o caminho da devoção para seguir o caminho do karma. Por isso que o Gurudeva sempre falava que a gente deve ser livre de desejo material, por esse motivo. E se a gente quiser alguma coisa material, a gente vai sair de Bhakti. Bhakti significa dar prazer para Krishna, não dar prazer para a gente. São duas coisas opostas. Então, se alguém deseja prazer para si mesmo, como vai praticar Bhakti? Praticamente impossível. O desejo deve ser dar prazer para Krishna. E saber que o mundo material às vezes está feliz, às vezes triste. Ninguém vai mudar isso. Para que preocupar com isso? Todo mundo, não é só a gente, não é? O mundo inteiro às vezes está triste, às vezes está feliz. De acordo com o karma, um dia é de um jeito, outro dia é de outro. Então, para que ficar pensando nisso? A gente pode acabar com isso de uma vez, através de Bhakti. Por isso falou, aquele que compreende a insignificância de karma e seus frutos, significa nascer e morrer. Aquele que vê a insignificância de conseguir algum fruto material, que no final vai ser sofrimento e morte, esse vão adotar o caminho de Bhakti. Por isso que é necessário refletir sobre a insignificância e o aspecto temporário das coisas materiais. Aí a gente pode desejar a coisa que é eterna. Isso é importante. Vamos lá. Eles se tornam exitosos rapidamente e obtêm o serviço ao Senhor. Se alguém faz isso, se torna exitoso rapidamente e consegue o fruto rápido. Alguém pode questionar, por que não é, então, todo mundo consegue esse fruto rápido praticando Bhakti? Porque não pratica Bhakti exclusivo. Tem desejo e mistura de outros processos, por esse motivo. Que é aqui, aqueles que praticam Nirguna Bhakti são exitosos rapidamente. O resultado vai vir rápido. Mas se praticar só Bhakti, sem desejo material, com essa condição, então, por esse motivo que não vem rápido para todo mundo. De acordo com Srimad Bhagavatam 11, 14 e 21, isto acontece porque Bhagavan é alcançado apenas por Bhakti, devoção. O Srimad Bhagavatam 11, 14 e 20 também diz: Bhagavan não é alcançado por processos como yoga ou execução de austeridades. Verso 13, a página 266. Chaturvarnyam mayasistam gunakarma bhigasa tasya kartaram apimam vidhyakartaram avyayam. O sistema das quatro ordens sociais, Varna, significa Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, foi criado por mim de acordo com as divisões das qualidades, guna e trabalho, karma. Ainda que eu seja o criador deste sistema, deve saber que sou imutável e não atuante. Não atuante. Bhavanuvada. Alguém pode perguntar: os caminhos de Bhakti, Jnana, concedem liberação com o seu fruto, enquanto que o caminho de Karma consegue o cativeiro. Você, o controlador supremo, introduziu todos esses caminhos. Então,
Como, como essa parcialidade pode existir em você? Em resposta, Shri Bhagavan diz: não, não, não é assim. Para justificar isto, ele falou este verso começando com a palavra Chatur Varnyan, que indica os 4 varnas, ou ordens sociais. As qualidades das 4 castas, varnas, são descritas agora. A classe sacerdotal, Brahmana, situa-se predominantemente no modo qualidade da bondade. Seu trabalho, karma, é controlar a mente, sentidos e etc. A classe de guerreiros e chatos situa-se predominantemente no modo da bondade, misturada com o modo da paixão. E seu dever é ser cavaleiro e engajar na guerra. A Ser comunidade, cavaleiro e engajar na guerra. Essas duas coisas. a comunidade mercantil, Vaishya, situa-se predominantemente no modo da paixão, misturado com o modo da ignorância. Seu trabalho é o comércio, agricultura, proteção às vacas, etc. A classe serventil, Shudra, situa-se predominantemente no modo da ignorância, e seu dever prescrito é trabalhar para os outros. Eu criei as 4 castas, Guna, Karma, Vida, Gasha, de acordo com as divisões baseadas nas qualidades, Guna, e trabalho, Karma, que formam a base do caminho do trabalho frutivo. Apesar de eu ser o executor ou o criador deste sistema, deve saber que eu não sou de fato o executor ou o criador, porque eu não estou diretamente ligado a este sistema. A natureza material é minha potência, mas eu sou transcendental aos modos da natureza material. Portanto, embora eu seja o criador, eu também não sou o criador, porque sou livre do falso ego de ser o executor. É a minha prakriti que, como a causa material, está diretamente ligada ao estabelecimento deste sistema. Eu sou imutável. Em outras palavras, eu permaneço inalterado, embora eu seja o Criador. Eu permaneço completamente imparcial e desconectado da introdução deste sistema. Prakrashika Vritti. Shri Bhagavan é o único Criador e iniciador direto de todo o universo. Ele é o único criador das castas e do quádruplo sistema social, Varna Dharma. Por sua natureza constitucional, a entidade viva é uma servente eterna de Shri Krishna. Bhagavan lhe concedeu um incalculável tesouro na forma da independência. Quando a entidade viva faz seu uso da sua independência... Não, pera aí, volta aí. Quando a entidade viva faz mau uso da sua independência, ao não desejar servir Krishna, a potência ilusória de Bhagavan, Maya, cobre imediatamente sua natureza eterna, com o corpo grosseiro e sutil. Então ele joga no ciclo de nascimento e morte. Para liberar tais almas, Shri Bhagavan, que concede misericórdia sem causa, cria o caminho do dever prescrito, Varnashana Dharma, através da sua potência ilusória. Ao mesmo tempo, ele está eternamente engajado em desfrutar através da sua potência espiritual, a Sit Shakti. Dessa maneira, ele permanece tanto imutável quanto não atuante. Para maiores detalhes sobre os 4 Varnas, você pode ler no Bhagavad Gita 18, 41 ao 44 e no Srimad Bhagavata 7, 11, 21 e 24 e 11, 17, 16 a 19. Este verso é importante para muita gente que está começando a aprender, porque no Ocidente eles dão essa desculpa que a Índia é atrasada porque tem casta, né? Só que quem fala isso não tem base nenhuma, nem sabe o que está falando, porque a sociedade ocidental estabeleceu, e até o cristianismo veio para o Ocidente através do sistema de Varna. Tinha sacerdote, tinha o rei, até pouco tempo atrás, e assim
cristianismo veio. Então não tem sentido nenhum quando eles falam, mas lá tem casta, divisão de casta. Sempre teve. Toda a sociedade sempre teve. Então, eles desenvolveram justamente por causa desse sistema de casta. Então não tem base nenhuma que eles falam. Não tinha rei antes. Rei Constantino começou o catolicismo a divulgar. Ele não era assessorado por sacerdote. Não tinha os agricultores. Chamava de... Vamos chamar o pessoal que cultivava a terra. Só trocava o nome. E tinha os artesãos também do mesmo jeito. Então é importante isso que Krishna fala, eu criei sistema de Varna Ashram, divisão sacerdotal e social. Ainda assim ele não está ligado a ele, porque Krishna é transcendental. E também não tem o falso ego de ser o criador. Fala. Boa noite. Prabhu, e como é que ficam as mulheres nesse sistema? Porque Entra do aqui, mesmo né, jeito. Entra do os mesmo jeito. kshatras lutam, mulher... A mulher, dependendo, pode ajudar. A mulher ajuda muito em guerra, servindo, lavando as coisas, levando comida, igual agora essa guerra. Tem muita mulher ajudando. E ela pode apoiar quem estiver na guerra. Então depende da característica, não importa muito. No Brahmana vai ter atividades que ela não pode fazer, mas ela não deixa de ter qualidade brahmínica. Porque tem coisas que é para o homem, tem coisas que é para a mulher. Tem coisas que a mulher faz, o homem não pode fazer. Tem coisa que o homem faz, mulher não pode fazer. A mulher no período impuro, uma semana antes, durante, uma semana depois da menstruação, ela está impura. Então ela não pode fazer exercício, serviço, por exemplo, na deidade, por exemplo, por causa desse período. Então tem algumas especialidades no homem e outras na mulher, mas não muda, não. mas ela está tipo inserida também em todas as castas. Está inserido, mas de outro jeito. Mas está inserido. É de acordo com a qualidade. Ela vai ter que ter algumas qualidades intrínsecas nela. De acordo com isso, ela vai ser um ou outro. Mas em posição diferente, né? Por exemplo, na guerra mesmo é aconselhável ela ir lutar diretamente. Mas ela pode fazer outras coisas. Brahmana, ou se ela tiver qualidade para a vida espiritual, não vai poder fazer certo exercício. Mas ela vai receber iniciação, que é o mais importante, e vai ser considerado Vaishnava, até transcendental aos 4 varnas. Igual tem Gangamatra Goswami, Janavadevi, Hemalata Thakurani, vários Vaishnavas. Então isso aí não importa, né? É bom saber isso. Krishna criou esse sistema, é o ideal para a sociedade. E porque esse sistema foi acabando, a sociedade decaiu. Enquanto era esse sistema, a sociedade era próspera em todos os sentidos. Cada um cumpria seu dever da maneira védica. Então não faltava chuva, não tinha queimada, chovia em coisas constantes, dava muito grão. Então era tudo bom. Presidente não era por voto, era por atos heróicos na guerra. Hoje em dia, o tolo vai e vota. Vai votar em quem? No outro tolo, né? O que está enganando melhor. Antigamente, tinha que mostrar bravura na guerra. Ou seja, tinha que ter alguma real qualidade que chata. Hoje não precisa ter nada. O cara manda os outros para a guerra, fica no ar-condicionado, roubando o dinheiro do pedágio do povo e dando para os amigos e familiares. A sociedade chega nisso. Mas tem gente que vai criticar os 4K e vai dar apoio à democracia. Só para falar de demon crazy. Democracia é chamada de demon crazy, demônio e loucos. Uma real sociedade é essa aqui, dividida em 4 classes sociais, não por nascimento, mas por qualidade do indivíduo.
Aconteceu na Índia que os brahmanos começaram a dar importância só para o nascimento e foi por isso que a sociedade védica decaiu. Por esse motivo eles aceitaram o budismo. Por aceitar o budismo, os muçulmanos conquistaram a Índia. O budismo fala ahimsa, ahimsa significa não violência. Os outros vieram com violência e tomaram a terra. Então, por esse motivo, por deturpação do sistema de caça. Ele é perfeito, mas na Índia começaram a deturpar ele. Aconteceu a mesma coisa no Ocidente. Você vê que Napoleão Bonaparte mesmo rebelou na época que o Papa estava tendo atitudes contra até as escrituras. Os sacerdotes estavam tendo muito poder. Com esse poder, eles estavam fazendo coisa errada. Por esse motivo, acabou o sistema de caça no Ocidente também. Justo a mesma coisa. Os reis também começaram a agir de forma egoísta, não para servir o povo. Nas cruzadas, por exemplo, tem a história de como começou a maçonaria, se separou da igreja justamente por isso. Porque o rei ficou com inveja dos cavaleiros que pegavam dinheiro do povo que ia peregrinar para guardar, e os reis começaram a ficar com medo deles terem muito dinheiro e muito poder. Mandou matar todos. E aí a maçonaria saiu da igreja e até hoje tem essa disputa entre um e o outro, e a maçonaria está ganhando por longe. Você vê que o cristianismo está acabando, e é os líderes da maçonaria que estão comandando a cultura no Ocidente por esse motivo. Você vê em Kali Yuga, não importa o sistema, vai ser sempre ruim. O sistema vai ser sempre ruim. Isso já era predito nas escrituras. E por não haver sistema de Varnashram Dharma, o governante ia enganar os outros, o sacerdote ia enganar os outros só por ter um cordão, ou fazer passar de sacerdote para ganhar dinheiro dos outros. Tudo já era nas escrituras. Ia ser tudo deturpado. Não significa que tem gente que age da maneira certa, poucos mais tem, e a gente deve ser um deles, né? Fazer Varnashram Dharma, mas sem apego a ele. Do contrário, a gente vai virar karma. A base Varnashram Dharma dando ênfase para Bhakti Yoga, sem apego para atividade relacionada com Varnashram Dharma. Isso é Bhakti Yoga. Isso aqui é necessário compreender que é a base. Se alguém tiver dúvida nisso aqui, como que ele vai compreender Cristo? Impossível. Isso São Prabhupada falava muito nisso. Desse motivo. Porque se a pessoa no Ocidente ficar escutando os tolos falando, lá na Índia tem cárcere, e dar ouvido para eles, isso é muito difícil. Isso que fala, o melhor é ter fé nas escrituras, só a escritura. E na palavra dos acharyas. Ficar dando ouvido para tolo, o que vai acontecer? Vai perder a fé nas escrituras. Sem fé nas escrituras, nem no aspecto material, como vai ter no espiritual, é impossível. E se a pessoa for pesquisar, igual eu já pesquisei todo tipo de assunto, ela vai chegar à conclusão que tudo que está aqui é certo. Se ela pesquisar a história da sociedade ocidental, como que desenvolveu, por quê, ela vai ver tudo por causa disso aqui. Então ela vai ter argumentos lógicos, até da religião deles, para dar para eles, de qualquer parte da escritura, para suportar ou garantir que os Vedas é 100% prático, não é só teórico, para a gente ver no mundo acontecendo. Então, Krishna criou esse sistema de Varnashram Dharma para nessa base a gente tem a gente ter oportunidade de progredir espiritualmente, em cima dessa base de Varnashram Dharma. Sem a base, não tem nada forte. Sem a base forte, não dá para construir nada em cima. Então, para criar essa base, Krishna
fez esse Varnashram andar. Criou esse sistema de casta e Varna. Varna e Ashram. Mais para frente vai dar as atividades de cada um detalhado. Por aqui a gente pode compreender o mundo também, como que ele vai, e também entender quem está certo e quem é errado. Quem está de acordo com as escrituras e quem não. Por saber a qualidade de Brahma, Kshatriya, Vaishya e Shudra, a gente consegue saber quem está certo e quem que não. Dúvida aí? Tem alguns países que seguem esse sistema ainda, hoje. Poucos, mas tem. Maioria, nada. Verso 14. Namam karmani limpanti name karma phales priya iti manjo bhijanati karma bhinasa badhyate. Olha ler. O karma jamais pode me afetar, porque eu não desejo os frutos das ações. Aqueles que realmente compreendem esta verdade sobre mim também jamais são aprisionados por suas atividades. Bhavanuvada. Mesmo que Arjuna aceite estes argumentos dados no verso anterior, ele ainda poderia dizer a Bhagavan: mas você apareceu na dinastia dos Kshatriyas e todos os dias você executa atividades de um Kshatriya. Então, como posso aceitar que você seja não atuante? Para responder isto, Shri Bhagavan recita este verso começando com Naman. Esta ação não me limita como acontece com as entidades vivas. As entidades vivas desejam os frutos de seus deveres prescritos na forma de obter residência nos planetas celestiais, etc. Eu não tenho tais desejos. Como um controlador supremo, eu sou completo na minha própria bem-aventurança. Eu executo meu trabalho apenas para estabelecer um exemplo. Aqueles que não me conhecem como tal ficam presos pelo karma. Prakashika Vritti. Shri Bhagavan é a completa realidade absoluta, composto de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. A entidade viva, Diva, é uma realidade consciente atômica, Anuchit. Bhagavan é repleto das 6 opulências, mas a entidade viva, que é aversa ao serviço a Bhagavan, é desprovida de opulências. Bhagavan é um mestre de Maya, enquanto que a entidade viva está sujeita ao controle de Maya. Estas são as diferenças entre os dois. A entidade viva jamais pode, em nenhuma circunstância, se tornar Deus. Porém, quando a entidade viva pratica a devoção a Deus, Bhagavad Bhakti, sabendo que Deus, Bhagavan, é todo-poderoso, independente, imperecível e livre de todos os desejos, ela fica livre de todas as amarras do karma e obtém o serviço a Bhagavan na sua constitucional forma espiritual. Esta é a posição eterna da entidade viva. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna como se segue. O caminho do karma, que é criado devido ao destino, o oculto destino da entidade viva, não me afeta. Nem tampouco desejo desfrutar dos mesquinhos frutos do karma, porque eu, Bhagavan, sou cheio de todas as 6 opulências. Aqueles que deliberam sobre o caminho do karma da entidade viva e sobre a minha natureza absolutamente independente, compreendem que minha natureza é imperecível e nunca é atada pelo karma. Por praticar a devoção pura, eles me alcançam.
Por esse motivo é que nossos acharyas sempre falam para a gente, quando for fazer coisa relacionada com Varnashram Dharma, fazer atividades sem esperar por nenhum fruto material. Do contrário, a gente embola em mais karma. E se a gente faz as atividades sem desejar fruto, o que acontece? A gente é liberado. Por isso deve agir sem apego no mundo material. Por esse motivo. Mas não é que vai deixar, tem gente que pensa, vai deixar de fazer as coisas. Não, vai fazer. Quer ver, Krishna não falou para Arjuna, Arjuna, esse é seu destino. Então pode ir para o mato e esquece essa guerra. Ele não falou isso. Ele falou, cumpra o seu dever sem apego. Isso é o que a gente deve fazer. Tem gente que pensa que a gente deve ficar parado em qualquer circunstância. Não, a gente deve agir. Do contrário, aí sim vai ser pecado. Não é deixar de agir, é como agir. Não pode confundir essas coisas. Deixar de agir que é pecado. Se um Brahmana deixa de cumprir o dever dele das 3 orações, estudar os Vedas, é pecado. Se um Kshatriya deixa de ir para a guerra e lutar até a morte, é pecado. Então a pessoa tem que ir. Mas sem apego pelo fruto, ela vai. Se ela fizer isso, ela é liberada de qualquer fruto da ação. Por quê? Desapegado. Então, não é deixar de fazer. Só deixar de fazer não vai adiantar nada. O desejo vai continuar dentro do coração. Não vai adiantar. Vai ser karma sannyasa, falsa renúncia. Toda entidade viva deve agir de acordo com Varna e Ashram. Ela deve agir, mas sem apego. Esse é que é o negócio. Krishna falou, porque eu não tenho apego, nada, não preciso nada de nenhum fruto, sou transcendental a isso. Ele falou, se a entidade viva fica livre de todos os desejos, ela se livra das amarras do karma e obtém serviço a Bhagavan. Mas o que vai fazer ficar desapegado? A prática mais de Bhakti, a prática de Bhakti diária. Principalmente escutar, recitar, refletir sobre as instruções da Escritura e orar por misericórdia de cima. É isso que vai dar, na verdade. Porque só fazer o trabalho e pensando, vou tentar, assim, não vai vir. O que vai vir? Quando o apego ao nome, principalmente a recitação do nome, escutar, vier. Junto com isso vai vir o desapego da atividade material. Por isso que é melhor focar na prática de Bhakti. Automaticamente, quando fizer material, vai estar desapegado. Igual uma balança. Não adianta só saber, eu tenho que fazer atividade desapegada. Só saber, na hora que fazer atividade, o coração não vai mudar por só saber teoricamente, não. Não adianta nada. O coração vai mudar como? Se a pessoa praticar Bhakti de maneira honesta, sincera, simples, determinada. Aí o coração vai mudar. Aí quando ela agir no mundo, ela vai agir sem desejar o fruto. Ou seja, ela não vai incorrer mais em karma. Então, tudo depende da nossa prática de Bhakti. Sem mistura. Pergunta aí. Verso 15. Evam gyatva kritam karma purvai api mumukhubi
Kuru karma eva tasmatvam purvai purvataram kritam. Nos tempos antigos, até mesmo aqueles que buscavam liberação executaram seus deveres prescritos, simplesmente para estabelecer um padrão ao homem comum. Portanto, você também deve executar seu trabalho, seguindo o exemplo dessas autoridades antigas. Bhavanuvada. As autoridades do passado, como Janaka, me conhecendo desta maneira, também executaram seus deveres prescritos para estabelecer um exemplo ideal à humanidade. Outra coisa importante, que cada um deve agir de acordo com o Varna e Ashram, mas não é de qualquer jeito, de maneira correta, de acordo com as escrituras. Do contrário, também incorre em pecado. Isso que é necessário saber qual a inclinação que a gente tem para a gente agir dessa forma e da maneira adequada, porque não é só agir de qualquer forma. Se um Brahmana não agir de maneira honesta, ele vai incorrer em pecado. Se o Kshatriya não agir de acordo com os códigos morais e militares, ele vai incorrer em pecado. Todo mundo deve seguir as regras. Deixar de seguir essas regras é o quê? Vikarma, pecado. Isso que deve saber o Varna e o Ashram e agir de acordo com as regras do Varna e Ashram. Não incorrer em pecado e ser desapegado dos frutos. Aí sim, nessa base, focando em Bhakti, a gente pode progredir. E até mesmo aqueles que buscavam liberação executaram deveres prescritos para ensinar a gente, homens comuns, como devemos agir nesse mundo. Então, isso aqui é outra coisa importante. Tem qualidades que servem para todos. Simplicidade, honestidade, não duplicidade. Como os nossos acharyas falavam, simplicidade é Vaishnavismo. A pessoa deve ser a mesma por dentro e por fora. Se ela tiver duas coisas, pode praticar. É coisa simples, mas é a maior qualidade para praticar Bhakti. Ser simples significa uma coisa dentro da mesma forma, direta nas ações e nas relações. Você vê, Jesus Cristo falou a mesma coisa. Quem vai para o céu? Só aquele que é como uma criança. Por quê? Porque a criança não fica pensando, alguém pergunta para ela, ela fala. Ela é direta nas coisas. Então, isso em todas as escrituras declara isso. Se a gente tem essa qualidade, o caminho de Bhakti fica... Deus gosta de sinceridade. Se a gente é assim, a porta de Bhakti fica aberta. Sem querer parecer uma coisa que não é, por exemplo. Então, isso vale para todas. Verso 16. Kim karma kim akarmeti kavayopi yatra mohita tatte karma pravakhyami gyatva mokshashe subhat. Até mesmo o homem sábio se confunde ao tentar determinar o que é ação e o que é inação. Por essa razão, te explicarei a ciência da ação, karma, e ao compreendê-la, ficarás livres do mais inauspicioso ciclo de nascimento e morte. Bhavanuvada. Até mesmo o sábio não deve executar seu dever prescrito, karma, simplesmente por imitar as prévias autoridades espirituais. Ao invés disso,
Até mesmo o sábio não deve executar seu dever prescrito simplesmente por imitar as prévias autoridades espirituais. Imitar no sentido ruim, essa coisa externa. Ao invés disso, eles devem agir apenas quando compreenderem sua específica natureza. É por essa razão que este complexo tópico de karma tapa, a ciência de executar o próprio dever prescrito, está sendo explicado. Prakashika Vritti. No comentário de Srila Visvanatha Chakravarti Thakura, a lógica de Gatanugatika Nyaya significa trabalhar ao imitar as ações dos outros, sem tentar compreender profundamente o assunto sobre o propósito da ação. Tá vendo? Isso deve saber qual é a específica natureza nossa. Qual a nossa natureza específica? Para aí sim agir de acordo. Do contrário, vai ser só externo. Ou alguém pode tentar imitar a ação de outros sem estar na mesma qualidade social sacerdotal daquele que ele está tentando imitar. Aí isso não vai trazer benefício nenhum. É necessário compreender a nossa natureza específica. De acordo com essa natureza, a gente deve agir. Prabhu, e essa natureza específica é essas 4 classes, né? E 4 varna, 4 ashram. Classe social e sacerdotal, essas 8. O outro é Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasa. Brahma, Kshatriya, Vaishya, Shudra. De acordo com isso, verso... fala aí. E o Grihastha pode ser Shudra, pode ser Vaishya, né? Qualquer um desses dois. Ou até Exato, mas se ele for real Grihastha, na verdade ele vai ser Vaishnava. Se ele for iniciado. Então. Aí Vaishnava transcende. Ele pode até fazer o sistema de acordo social, ele vai ser aquilo. Mas se ele for iniciado Vaishnava, no sistema superior, ele vai ser Vaishnava. Vaishnava transcende tudo, entendeu? Então, existem 2 considerações, espiritual e material. Por isso que não importa material, o que importa é quanto que a pessoa vai servir Deus. Hoje o povo fica brigando, um tem que ser classe, porque todo mundo não é igual. Mas a maioria é ateísta, porque quem sabe que o espiritual é o mais importante, ele vai fazer o seu dever no que ele tiver habilidades, sabendo que aquilo não vai adiantar nada para a vida espiritual dele. Então ele não vai ser inferior, nem vai se sentir inferior a ninguém. Se a pessoa for Shudra e for Vaishnava, Haridas Thakur era Shudra. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu falava para ele entrar no templo, ele falava, eu não sou qualificado. Nesse templo eu não posso entrar de acordo com a minha casta, filho de muçulmano, Shudra. Ele não entrava, por respeitar aquela ordem social. Aí quando era Assembleia de Vaishnava, ele chegava, a Advaita Acharya botava ele para sentar no maior assento e dava primeiro Mahaprasada para ele. Ou seja, transcende todo tipo de caça e varna. Tanto que na época os brahmanos ficaram irados com os dois, com o tratamento que a Advaita Acharya dava para Haridas Thakur. Porque falava que ele era Shudra. Ele não podia comer junto com os brahmanos. Mas a Advaita Acharya sabia que Vaishnava é superior a todos, transcende o sistema de varna.
Então, esse é o principal que a gente deve dar ênfase. E agir de acordo com Varnashra, sem apego. Fazendo assim, ninguém vai importar, eu estou em tal Varna, estou em tal Ashra, eu sou Grihasta, sou Brahmacharya, sou Sannyasi. Isso não vai significar nada. É a devoção interior é que vai, no final das contas. Isso é bom saber. Por isso que não tem diferença entre mulher e homem também. Não significa que vai pular o sistema social, senão ela vai perturbar os outros. Por isso que ela vai agir de acordo com o VAR na sociedade, internamente, progredir na devoção. O sistema, mesmo se ela for Vaishnava puro, para a sociedade ele vai agir de acordo com o Varna dele, para não perturbar a sociedade, entendeu? Só por isso. Ele não vai pular aquilo, falso ego, não, eu sou tal, não preciso não. Ele vai agir de acordo com o Varna e cultivar a devoção interior, sem atrapalhar os outros na ordem social. Atrapalhar significa perturbar os outros. Verso 17. Karmano hi api bodhavyam cha vikarmana, akarmanascha bodhavyam gahana karmano gati. A ação pecaminosa proibida e a inação devem ser distintamente compreendidas, pois a ciência do karma, ação, é muito profunda. Bhavanuvada. Ações proibidas, vikarma, conduzem a um destino miserável. Este é o princípio. Akarma significa não executar a própria ação prescrita, karma. Por que é auspicioso aos sannyasis abster-se do seu dever prescrito? Em outras palavras, como eles obterão mais elevado bem-estar sem executar a ação? O princípio do karma é extremamente profundo e difícil de ser compreendido. A palavra karma implica 3 aspectos: ação, karma, inação, akarma e ação proibida, vikarma. E quando fala karma, existe 3 tipos de ação. Akarma, vikarma. Ação prescrita nos Vedas, ação contrária ou proibida, que é pecado, ou inação, que é akarma, deixar de fazer a ação. Karma, existem esses 3 tipos de karma. É importante. É difícil compreender os princípios fundamentais do karma. Apenas o karma descrito nas escrituras pode ser causa da liberação. Ações proibidas, vikarma, que é o contrário do dever. O que falou aqui? É difícil compreender. Apenas o karma descrito nas escrituras pode ser causa da liberação. Uhum. Significa isso. Que a gente deve seguir as escrituras. Apenas o karma descrito nas escrituras pode ser karma da liberação. É só a ação que é permitida nas escrituras pode ser. Por que falou pode ser? Por que não falou é? Quem sabe aí? Tá fácil essa. Eu acho porque nem todas as ações a pessoa vai conseguir, né? Não. Carol? Acho que é porque depende da nossa atitude interna. Tipo, karma que desejando fruto, mesmo sendo prescrito, e o karma não desejando fruto. Desapego. Desapego. Isso.
Exatamente por isso. Isso falou pode ser causa da liberação. Por isso não falou é. Alguém pode fazer o carro de acordo com a escritura, mas desejando o fruto, isso vai ser causa de cativeiro, não da liberação. É só se alguém fazer o carro de acordo com a escritura sem desejar o fruto. Igual falou aqui, né? Ações proibidas. Ações proibidas, vikarma, que é o contrário do dever prescrito, levam as entidades vivas a um destino miserável. Não executar o karma prescrito nas escrituras é chamado de akarma, inação. E existem 3 níveis de inação. 1. O ignorante não executa ações karma prescrita nas escrituras, Vedas, devido à preguiça. 2. Aqueles que conhecem o resultado do karma, deveres prescritos como sendo perecível e miserável, ficam ressentidos. Ficando aborrecidos com o karma, eles agem para obter liberação. 3. Após escutar tópicos relacionados com Deus, algumas pessoas abandonam o karma prescrito e cultivam a devoção, Bhakti. Srimad Bhagavatam 11:29. A pessoa deve executar seu dever prescrito até quando não tiver desenvolvido a renúncia ou a fé em escutar e recitar tópicos sobre mim. Neste presente verso do Gita, a palavra karmano, na frase Gahan Karma Ogati, implica todos os 3 aspectos, karma, akarma e vikarma. E a palavra aqui, karmano, implica esses 3 tipos de ação. Karma, karma e vikarma. Compreendido aí os 3 tipos de karma? Sim? Sim ou não? Sim. Denis? Sim. Giovanni também? Mais ou menos. Por quê? Não fala aí a dúvida. Não, eu entendi, mas depois eu vou ler de novo para mim compreender bem. Karma, akarma e vikarma. Verso 18. Karmani akarmaja pasheda karmani cha karmaja sabuddhima manusyesu sayukta kritsna karma krit. A pessoa inteligente que pode ver a inação na ação e a ação na inação está situada transcendentalmente, ainda que realize todo tipo de atividades. Bhavanuvada. Dos 3 tipos de ação, a verdade filosófica da ação e da inação é explicada neste verso, começando com a palavra karmani. Personalidades como Janaka Maharaja e outros sábios de coração puro não aceitaram sannyasa, mesmo sendo dotados de conhecimento transcendental. Ao invés disso, eles executaram a inação, a karma, ao oferecer o fruto de suas atividades a Bhagavan, Niskama Karma Yoga. Aqueles que podem ver que essas ações não constituem o karma, também não são atados pelo karma. Um karma sannyasi de coração impuro, que carece de conhecimento transcendental e que possui apenas um conhecimento intelectual das escrituras, é capaz apenas de pronunciar discursos retóricos. Mas aqueles que podem ver a ação na inação de tais sannyasis e que podem compreender que o enredamento na ação conduz apenas a um destino miserável, são realmente sábios. Entenderam aí? Falou aqui?
Quem entendeu? Essa ação na inação confunde, né? Confunde? Não, aqui está explicando, cara. É. Aqui está clareando. Ninguém entendeu? Foi difícil? Janaka Maharaj era rei, mas tinha conhecimento transcendental. Então ele era inação. Fazia ação, mas como era desapegado, ele não enrendava no karma, ou seja, ele ficava à parte daquilo. Enquanto que alguns karmas sannyas, que têm coração impuro e só possuem conhecimento teórico ou intelectual das escrituras, ele pode até agir como sannyas, renunciado e tal, mas na verdade ele vai estar agindo, ou seja, vai estar afundado na ação. Ou seja, aquilo vai trazer o quê? Enredamento e um destino miserável para ele. Enquanto que alguém pode agir no mundo, seja como rei, seja qualquer coisa, mas dentro está desapegado. Esse sim é sannyas. Tá vendo como que é difícil entender posição de devoto e quem é devoto, quem é não devoto, só por coisa externa, ninguém pode compreender. Isso que é necessário oração e sinceridade espiritual para a pessoa. Deus dá visão espiritual para ver por trás da roupagem de um ou de outro. Tem um passatempo na época de Chaitanya Mahaprabhu, Gadadhara Pandita queria ser iniciado, Chaitanya Mahaprabhu mandou ele para Pundarika Vidyanidhi. Quando Gadadhara Pandita chegou na casa de Pundarika Vidyanidhi, ele estava num sofá bem alto, cheio de joias preciosas, roupa muito cara. De um lado, uma jovem abanando, de outro, outra jovem abanando ele, como se ele fosse rei. E na frente dele, uma hookah. Hookah é aquele aparelho de muçulmano de fumar tabaco. Ele estava fumando aquilo. Gadadhara Pandita foi, viu aquilo, voltou para trás. Falou: ó, Chaitanya Mahaprabhu, você falou que era para me visitar o Vaishnava, mas eu acho que eu vi um desfrutador dos sentidos. Chaitanya Mahaprabhu deu uma risadinha e falou: ó, você não conhece Pundarika Vidyanidhi. Volta lá e tenta compreender quem que ele é. Gadadhara Pandita voltou lá depois, com outro associado de Chaitanya Mahaprabhu. Quando ele chegar lá, esse associado de Chaitanya Mahaprabhu cantou um verso chamado Bhagavad, falava da misericórdia que Krishna deu para Putana, que veio dar veneno para Krishna e Krishna liberou ela para Goloka Vrindavan. Quando Pundarika Vidyanidhi escutou esse verso, ele entrou em êxtase, começou a tremer e caiu da cadeira de cima, de cara no chão. Aí passou um tempo, ele recuperou, aí Gadadhara Pandita falou: ó, você está sentindo alguma coisa? Ele falou que tinha uma doença, epilepsia. Mas aí, tanto esse devoto que recitou o verso, quanto Gadadhara Pandita pôde perceber que ele estava escondendo os sintomas de êxtase que ele sentiu. Pôde compreender o quão elevado era aquele aparente desfrutador de sentidos. E recebeu a iniciação dele, Gadadhara Pandita recebeu a iniciação de Pundarika Vidyanidhi. Enquanto que alguém pode parecer renunciante, usar a danda, dar aula, pregar no mundo inteiro, até fazer discípulo, mas dentro, igual falou aqui, está impuro. Esse vai ter um destino miserável. Isso que falou aqui, aquele que pode compreender a inação na ação e a ação na inação é realmente inteligente. Diz que só coisa externa, nada. Não indica nada. A gente deve olhar o coração nosso primeiro, para poder compreender as coisas depois. A gente é honesto com a gente mesmo, a gente consegue compreender os outros. Mesmo se alguém aparecer como devoto puro, e tiver alguma coisa dentro, a gente pode perceber.
Se a gente tiver essa consciência. Mas quem não tem, como vai perceber? Ele vai olhar por coisa externa. Aí pode ser enganado, igual Pundarico Vidyanidhi. Isso é importante. Por isso é que fala que o melhor é a oração honesta para Krishna. Para Krishna enviar a gente num bom caminho, em boa associação. Melhor depender da misericórdia de Krishna. Se a gente for diretamente, a gente pode achar que um desfrutador é devoto e que um devoto é desfrutador. E se alguém pratica bhakti de forma honesta, Deus dá inteligência para ele. E aí só dele olhar, ele vai ver. Ele não vai ver pela roupa ou pela aparência externa. Ele vai conseguir ver dentro. E aí ele jamais vai ser enganado. Então, por esse motivo, até em assuntos materiais a gente vê, é muito difícil de muita gente saber quem está certo e quem é errado, que falar do espiritual. Por isso que muita gente é enganada. Em todos os sentidos. Vamos lá. Dentes. Continuar? Não. Vamos Tá. lá? 9h30. Peraí, parou aonde? No segundo parágrafo? É, né? Parou no segundo. Parágrafo do 18. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Jai Shri Guru Gauranga Dhavika Giridhar Ju Ki Jai, Shri Radha Govinda Dev Ki Jai, Shri Guru Pad Padma Vishnu Pad Paramahamsa Paribraja Kacharya Stotra Shata Shishimad Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Jai. Guru Guru Vahaga Ki Jai. Goswami Prabhu Ki Jai. Panchatattva Shri Gaura Hari Ki Jai. Shri Navadvip Dham Ki Jai. Shri Shri Radha Gopinath Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Arjuna Ki Jai, Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Shri Bhagavan Simhadev Ki Jai, Pad Maharaj Ki Jai, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai, Shri Chaturmasya Vrat Ki Jai, todos os Gosvasis unidos Ki Jai, Harinam Sankirtan Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo. Haribo. Obrigado, Prabhu. Boa noite.